A cannabis sativa, a planta ancestral da maconha, tem uma história rica que se entrelaça com a humanidade há milênios. Sua jornada começa nas montanhas do Himalaia, cerca de 10 mil anos atrás, onde era usada para fins medicinais, religiosos e industriais. As fibras resistentes do caule da planta se transformavam em cordas, tecidos e papel, enquanto suas sementes serviam como alimento. Na medicina tradicional, a cannabis era valorizada por suas propriedades terapêuticas. Diversas culturas, da China à Índia, a usavam para aliviar dores, tratar convulsões e estimular o apetite. Seu uso ritualístico também estava presente em cerimônias religiosas, simbolizando conexão espiritual e transcendência. A planta se espalhou pelo mundo através das rotas comerciais e migrações, chegando à África há cerca de 700 anos. No continente africano, a cannabis se integrou a práticas medicinais e rituais tradicionais, sendo utilizada em diferentes contextos culturais. Com o passar dos séculos, a cannabis transcendeu fronteiras geográficas e culturais, carregando consigo um legado milenar de usos e significados. Sua história, intrinsecamente ligada à evolução humana, nos convida a compreender a complexidade dessa planta e seu papel no mundo. A história da maconha no Brasil se entrelaça com um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade: o tráfico transatlântico de escravos africanos. Trazida pelos navios negreiros a partir do século XVI, a planta encontrou no solo brasileiro um novo lar. Acredita-se que a cannabis chegou primeiro ao nordeste do país, acompanhando os africanos escravizados que trabalhavam nos canaviais. Apesar de proibida pelas autoridades coloniais, a maconha encontrou espaço nas senzalas, tornando-se um refúgio para a dor e o sofrimento. Para os escravizados, a planta representava um alívio para as dores do trabalho exaustivo, uma forma de se conectar com suas raízes culturais e um símbolo de resistência frente à opressão. Além de seu uso medicinal e recreativo, a fibra da cannabis também era utilizada pelos escravos na confecção de cordas, redes e outros utensílios. Essa prática, herdada de seus ancestrais africanos, demonstra a versatilidade da planta e sua importância na vida cotidiana. A chegada da maconha ao Brasil marca o início de uma relação complexa e multifacetada com a planta. Ao longo dos séculos, a cannabis se enraizaria na cultura brasileira, influenciando costumes, práticas medicinais e o próprio debate social sobre drogas. A maconha, trazida da África pelos escravizados, encontrou nas comunidades quilombolas um terreno fértil para se enraizar na cultura brasileira. Esses espaços de resistência e liberdade, formados por aqueles que ousaram desafiar o sistema escravagista, se tornaram importantes centros de cultivo e uso da planta. Nos quilombos, a cannabis era utilizada para fins medicinais, rituais e recreativos. Curandeiros e parteiras a incorporavam em seus tratamentos, aliviando dores, tratando doenças e auxiliando partos. Em cerimônias religiosas de matriz africana, a planta era utilizada como veículo de conexão espiritual e ancestralidade. A maconha também ocupava um lugar importante na vida social dos quilombos. Seu consumo, muitas vezes compartilhado em grupo, fortalecia laços de união e solidariedade entre os membros da comunidade. Essa prática, carregada de significado cultural, era passada de geração em geração, perpetuando o legado ancestral da planta. A história da maconha nos quilombos revela a importância da planta para a cultura afro-brasileira. Longe de ser apenas uma droga ilícita, a cannabis representava um elo com a ancestralidade, um instrumento de cura e um símbolo de resistência frente à opressão. O início do século XX marcou uma mudança radical na relação do Brasil com a maconha, influenciado por pressões internacionais, como a Convenção Internacional do Ópio de 1912, o país iniciou um processo gradual de criminalização da planta. A maconha
antes vista como um elemento cultural e medicinal, passou a ser associada à criminalidade, à marginalização e à degeneração social. Em 1932, a maconha foi oficialmente proibida no Brasil, através da inclusão da planta na Lei de Segurança Nacional. Essa legislação, criada durante o governo Vargas, visava controlar a dissidência política e fortalecer o poder do Estado. A criminalização da maconha, nesse contexto, servia como instrumento de controle social, especialmente direcionado às camadas mais pobres da população. A partir da década de 1960, com a intensificação da Guerra Fria e a ascensão de regimes autoritários na América Latina, a repressão ao uso da maconha se intensificou. A ditadura militar brasileira de 1964 a 1985 via na planta um símbolo de contestação e rebeldia, associando-a a movimentos de esquerda e contracultura. A criminalização da maconha no Brasil, impulsionada por fatores políticos e sociais, resultou em décadas de repressão, estigma e encarceramento em massa, principalmente de jovens negros e pobres. No entanto, essa política proibicionista também gerou movimentos de resistência e questionamento, que ganhariam força nas décadas seguintes.